Olá, professores! Bem-vindo à nossa formação em alfabetização matemática para o quarto ano. Então, de olho no nosso plano bimestral, a gente tem alguns destaques para esse mês de maio, né? Então, nas próximas semanas, nós estaremos trabalhando com decomposição e composição, né? Através de adições e multiplicações. Então, a criança ela vai ter que mostrar por decomposição e composição, né? Como que se dá, né, essa relação aí, como que esse número pode ser escrito por meio de adição e multiplicação. Então, ela vai estar trabalhando com múltiplos de 10, né? Compreendendo aí o sistema de numeração decimal e desenvolvendo as estratégias de cálculo aí dentro do princípio aditivo. Aí nós temos a habilidade 3, que traz para nós a resolução e elaboração, né, de problemas com os números naturais envolvendo adição e subtração. Então, além da gente trabalhar decomposição, composição, adição e multiplicação, né, dentro desse princípio aí da decomposição e da composição, a gente ainda vai trabalhar com eles a resolução e a elaboração aí de situações, problemas envolvendo adição e subtração. E aí ele coloca também, né, a resolução e elaboração de situações, problemas envolvendo o quê? Os significados da multiplicação. Então, a gente vai trabalhar com a combinatória e a proporcionalidade para que a criança vá aí desenvolvendo as estratégias de cálculo da multiplicação. Tudo isso faz parte, está ligado, vinculado, né, ao descritor 15 do SAEB, né? Então a gente encontra essas habilidades do quarto ano lá na avaliação do SAEB do quinto ano, né? Que a criança vai reconhecer a decomposição dos números naturais aí nas diferentes ordens, tá bom? Então, as situações importantes aí de exploração que estão presentes no PNLD, vinculados a essas habilidades, é a ideia de adicionar parcelas iguais, a disposição retangular e a proporcionalidade. Ou seja, a gente tem aí estratégias de cálculo para a multiplicação, tá? E aí, o que a gente não pode perder de vista? Que toda atividade feita, a criança possa argumentar o como fez, né? Todas as atividades feitas, cobrar dessas crianças, né? Criar com elas quadros com as ideias que foram exploradas. Então, eu fiz 5 vezes o 25. O que eu estou dizendo? O que é 5 vezes o número 25? O que é pegar 5 vezes 25? Vamos fazer um quadro? Vamos explorar essa ideia, né? Ajudar essas crianças a perceber as regularidades das sequências. Para quê? Para auxiliar elas na compreensão do sentido da tabuada. Então, se eu entendo que 3 vezes o 3 é pegar 3 vezes a mesma quantidade, né? Porque veja, falar 3 vezes 3 é uma coisa, agora pensar 3 vezes o 3 é diferente. E se eu não explorar esse movimento de pensar, eles não vão entender a importância da tabuada e o quanto ela facilita a vida deles se eles decorarem ela, tá? Então, é importante estar sempre atento ao uso dessas ideias, né? Porque os estudantes, eles tendem a recorrer à contagem e à adição. E aí, muita coisa que vai precisar de cálculo mental posteriormente e que vai impedir a aprendizagem da divisão, está vinculada a isso. Então, uma ideia aí para trabalhar com a ideia de decomposição. Então, tem aí uma situação de atividade que está dentro do livro do Matema, né? Um livro bem bacana, que é o quebra-cabeças, né, de decomposição. Então, a gente vai criar com as crianças esse quebra-cabeça. Como assim? A gente só precisa de números de 0 a 9. Então, fichas de números de 0 a 9 para cada dupla. E aí, as crianças, elas vão sortear 3 fichas. Então,
pegou as fichas de 0 a 9, deu para cada dupla, embaralhou, sorteia 3. Sorteou 3 fichas, cada dupla vai ter que combinar essas fichas para formar diferentes números. A dupla que formar mais números diferentes vai ganhando pontos. Então, na verdade, é uma atividade colaborativa, porque eles não vão disputar entre si, eles vão disputar se ajudando para ganhar das outras duplas, né? Então é dessa forma que eles vão trabalhar em equipes, né? E aí todos os números construídos vai colocando na lousa, pedindo para colocar na ordem crescente, na ordem decrescente, vai trabalhando isso com eles, né? Aí comparar com eles, qual foi a dupla que fez o maior número, qual foi a que fez o menor, vai representando isso no quadro de valor e lugar com eles, ou com as fichas escalonadas, que ajuda também eles a irem entendendo a composição, né, desses números também. Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão é um nó no quarto ano, né? A gente tem crianças que vêm com muitos vícios e tudo mais. Então é legal fazer um jogo da velha matemático. Como que é esse jogo, né? Então eles vão escolher aonde eles vão colocar a peça no tabuleiro. Mas para a peça ficar no tabuleiro, eles vão ter que resolver uma situação problema que envolve multiplicação ou divisão, para saber se ele pode deixar a peça dele ali ou não. Então ganha o jogo quem conseguir responder mais continhas, porque a pecinha dele só fica no tabuleiro do jogo da velha se ele responder as divisões e as multiplicações, tá? Então no Drive eu vou deixar umas fichas para vocês estarem explorando com eles. Então assim, aquela criança terminou a atividade, ela tá te dando um trabalhinho ali na sala, né? Porque criança que termina a atividade primeiro, né? Aí você tem que dar atenção para os outros, tem as crianças com defasagem, ainda mais no quarto ano, né? Que a gente está aí com um probleminha aí ainda para resolver, né? Então, propõe esse jogo, deixa lá no fundo da sala, quem for terminando a lição vai podendo jogar, eles vão registrando as continhas no caderno, né? E com isso, gente, eles estão treinando multiplicação e divisão, que é o que mais pesa, né, para eles depois resolverem as demais operações, chegar a reconhecer fração mais para frente e tudo, então tem que passar por todo esse processo aí, tá bom? Depois que eles pegarem o jeito, gostarem, tanto o primeiro jogo como esse, eles vão pedir para você se pode levar para o recreio, para eles brincarem na hora do recreio, e tudo bem, pode sim, né? Dá para fazer uma sacola de jogos também, e cada dia um leva a sacola para casa, e aí coloca esses jogos dentro. O importante aqui é colocar eles em atividade para resolver muita multiplicação, muita divisão, né? Aquelas salas que estão com bastante dificuldade, começa o jogo da velha com adição e subtração. Depois você acrescenta a multiplicação e a divisão, né? Então é um jogo da velha normal que a gente pode imprimir direto da internet, né? Plastifica com as pecinhas normais e fichinhas com as contas que eles vão sortear e só pode deixar a pecinha no jogo da velha se resolver a operação. Então, uma dica aí, uma atividade bem bacana. Eles chegam a resolver muito mais continhas do que em lista de exercício, né? Porque até que o jogo da velha tem um fim ali e um tem que ficar corrigindo a conta do outro para saber se a peça fica ou não. Então, é bem bacana, bem interessante e eles gostam bastante, né? O outro é o tapão da multiplicação, né? Então a gente precisa de cartas com os resultados da tabuada, né? Então uma sequência completa por jogador. Então veja quais tabuadas você vai utilizar e aí você prepara as cartas com os resultados dessa tabuada, tá? Um jogador embaralha e vai distribuindo as cartas igualmente entre os demais, né? Cada jogador faz um monte com as suas cartas, com a face voltada para baixo. E o primeiro jogador à direita, ou se você preferir fazer um jockey pole para ver quem começa, né? O jogo também, tudo bem. Aqui a regra do jogo ele fala que o primeiro da direita
é que vai puxar a primeira carta do topo do monte e vai colocar no centro da mesa com a resposta para cima. Só que essa resposta que está na carta não necessariamente vai ser a mesma que ele vai dizer. Então, por exemplo, vamos supor que a gente combinou que vai ser a tabuada do 4, que a gente vai falar nessa rodada. Então, a hora que eu virar a minha carta e pôr na mesa, eu vou falar 4 vezes 1. Se na minha carta tiver o 4, bate o tapa para pegar a carta. Se na minha carta não tiver o 4, né? Aí ninguém pode bater a mão, tá? E aí, quando o número da carta, então, coincidir com o cálculo falado pelo jogador, todo mundo vai colocar a mão sobre o monte. No rouba-monte, quem pôs a mão rouba o monte, não é isso? Aqui, como é o tapão, o último que colocar a mão é o que calculou com maior lentidão. Então, ele não foi rápido no cálculo, né? Então, ele que fica com o monte e perde quem ficar com mais cartas. Quem acabar com o monte primeiro ganha. Então, quem faz o cálculo mais rápido ganha. Quem faz o cálculo mais devagar vai ficando com todas as cartas do monte, tá? Então, a ideia aqui é o inverso do rouba-monte, né? Por isso que chama tapão da multiplicação. Então, é mais uma dica aí de jogo que vai trabalhar o quê? A memorização da tabuada. Então, a cada rodada, você pode pôr uma tabuada diferente, né? Eles vão estar com as cartas de todas as tabuadas que você vai trabalhar e só pode bater a mão quando a resposta coincidir com a tabuada falada, tá bom? E uma outra dinâmica que eu estou deixando que não tem a ver com a alfabetização matemática, mas que é uma dinâmica de muita importância, diz respeito ao que a gente está vendo acontecer nas escolas, né? Então, a gente está vendo aí invasões em escolas, noticiários de bombas, de crianças que estão levando, né, armas brancas para a escola e que foi, né, coletado. Então, a gente está precisando aí desenvolver uma cultura da paz nas escolas. E aí eu deixo uma dinâmica para vocês aqui, que é a dinâmica da roda da paz. Então, os estudantes eles vão se sentar em roda com uma bola, como se fosse uma batata quente, né? E aí eles vão passando a bola de um para o outro, e quando um estudante recebe a bola, ele deve dizer algo positivo sobre a pessoa que jogou a bola para ele. Então, ele vai destacar uma qualidade ou uma virtude que ele admira nesse outro colega, né? Essa dinâmica ela é bem interessante porque tem algumas crianças que têm dificuldade de elogiar as outras. E a regra do jogo é clara: você recebeu a bola do teu colega, você vai dizer um elogio dele, né? Então pode começar com uma batata quente, um passando para o outro, e depois pode jogar aleatoriamente. É legal primeiro passar de um para o outro para que todos vão se habituando com essas qualidades que os colegas têm. Porque às vezes eu não gosto muito dele, então eu não vejo qualidade nele, mas o outro amigo vê. E aí eu vou aprendendo a encontrar qualidades nos outros, né? Então é só uma dinâmica, gente, assim, por uns 10, 15 minutos no fim da aula, para a gente conversar sobre essa importância, né, de ter paz, de promover essa empatia, esse respeito entre as crianças dentro da escola, tá bom? Um grande abraço para vocês e muita paz.